Perfeito. Nessa continuidade, então, dessa abordagem acerca do sacramento da ordem, né? Você havia falado sobre a questão das formas. Todo sacramento tem uma forma, tem a matéria, né? E no sacramento, por exemplo, o batismo. Sacramento do batismo, a matéria é a água. Então, você também tem uma fórmula para exercer, né? E no caso do sacerdócio, né? No caso do sacramento da ordem, o que confere, o que ali caracteriza, por exemplo, como matéria? Bem, então nós vamos ter que fazer um pequeno histórico para a gente entender onde que nós estamos hoje, né? Perfeito. Eu vou pegar aqui, então, o Catecismo de Trento. Tá? Certo. Bem, no Catecismo de Trento, fala aqui o seguinte, ó. Onde é que eu separei? Bem, lá na seção 7 da ordem, né, lá no item 5, no número 2, o Catecismo Tridentino vai dizer que é um verdadeiro sacramento, né? Vai falar o seguinte, que a sagrada ordenação pertence aos sacramentos da Igreja. O Santo Concílio de Trento comprovou por uma argumentação já alegada repetidas vezes. O sacramento é o sinal de uma coisa sagrada. Ora, o rito exterior da ordenação assinala a graça e o poder que se confere ao ordinando, né? Logo, é absolutamente lógico concluir que a ordem tem o caráter de verdadeiro sacramento no sentido próprio da palavra. Muito bem. Por esse motivo, quando entrega ordinando o cálice com o vinho e a patena com o pão, o bispo pronuncia as seguintes palavras. Ele está falando quando está sendo ordenado um padre, um presbítero. Né? Então, o padre recebe o cálice do vinho e recebe a patena, né? Aí vai falar depois que o bispo recebe os instrumentos, o báculo, tal, não sei o quê. Então, veja que, para o Catecismo Tridentino, a matéria do sacramento da ordem é a entrega dos instrumentos, tá? E de onde é que vem isso? De onde é que vem isso? Isso aí vem do Concílio de Constância, tá? Perdão, Florença. No Concílio de Florença, lá no ano de 1439, na bula de união com os armênios, chamado Exultate Deo, né? Ela vai instituir que a matéria desse sacramento é a entrega dos instrumentos próprios a cada grau, né? Então, aí, aqui o concílio vai dizer que o do padre é o cálice com a patena, do bispo é outra coisa, é o bafo. Eu preciso olhar aqui com mais calma. O anel, né? O anel. O anel, tem o báculo. Enfim, isso. O báculo é báculo, né? Aquele cajado do bispo e tal, né? Mas Pio XII... Então, veja só, né? Isso foi lá o concílio de Florença, né? 1439. Inclusive, foi o mesmo concílio, tá, que definiu pela primeira vez, de forma ecumênica, o cânon bíblico católico que nós temos hoje, tá? Não foi só... No Trento só reconfirmou, mas o primeiro concílio ecumênico a tratar da questão do cânon bíblico e confirmar o cânon bíblico foi o concílio de Florença, Ferrara Florença, esse mesmo aqui. Só que nos ritos orientais, a matéria não é essa. A matéria não é a entrega dos instrumentos. Né? E aí? Como é que fica? Né? Então, o Papa Pio XII... Havia duas teologias que envolviam Sim. E por que isso? Porque Cristo não disse qual que era a matéria. Entendeu? Cristo deixou a cargo da igreja definir a matéria. Tá? E então, quem vai definir essa questão, pelo menos para o rito latino, de uma vez por todas, é o Papa Pio XII,
na encíclica, deixa eu ver se eu acho aqui. Na encíclica... Peraí que eu vou achar aqui. Tá. Na Constituição Apostólica Sacramentum Ordinis, publicada no dia 30 de novembro de 1947, tá? Então, o Sumo Pontífice Pio XII, nessa Constituição, trata do sacramento da ordem, mais precisamente do diaconato, do presbiterato e do episcopato, né? Então, já vê que ali Pio XII já vai separando ali o que realmente pertence à ordem. Ele já começa a discernir ali os 3 graus, não eram mais 7, como a igreja entendia antes, como fala o Catecismo do Concílio de Trento e até o Catecismo de São Pio X. Pio XII é 12, né? Então veio depois de São Pio X. Então ali, o Pio XII já vai discernindo algumas coisas, né? Então, os graus são 3, e a matéria é algo que não é matéria. Olha que interessante. Quer dizer, o que eu quero dizer com isso? A matéria não é algo que é material. Pio XII definiu o seguinte: a matéria do sacramento da ordem é a imposição das mãos do bispo. O bispo é o ministro. O bispo é aquele que confere os 3 graus. Ele confere o episcopado a outro, ele confere o presbiterato a outro e o diaconato. E a matéria é a imposição das mãos e pronto, acabou. Então veja, né, que a igreja tem isso, né? Tem essa coisa interessante, tá? Então... pode continuar, Alessandro, não quero te interromper, não. Então, aí no Catecismo Novo, que tem gente queimando ele aí, né? Fazendo essa idiotice. Porque eu quero falar que isso é uma idiotice. Eu quero deixar bem claro aqui. Quem faz isso aí é um imbecil, tá? Não tem como falar outra coisa. Não tem como falar outra coisa, tá certo. É um idiota, enfim. Mas aí o seguinte, o Catecismo Novo é sensacional. Ele tem problemas, ele tem deficiências, mas ele é sensacional quando ele vai falar sobre o sacramento da ordem. Sensacional, tá? Ele começa a falar o sacramento da ordem lá no número... cadê aqui? Ele começa a falar lá no artigo 6º, né? Lá no número 1536, explica direitinho porque que é ordem e tal, aí cita a questão lá dos romanos e tal. É muito completo, é uma explicação que a gente não vê, por exemplo, no Catecismo Romano, em outros, tá? E aqui já vai dizer, sem sombra de dúvida, que são 3 graus e pronto, acabou. São 3 graus do sacramento da ordem. Tá? E aqui também já vai dizer que a matéria é a imposição das mãos. Né? Que o Catecismo de São Pio X não tem isso e o de Trento não tem. Então, não dá para a gente ficar preso a uma coisa, né? A gente tem que ouvir, a igreja tem um magistério vivo, isso é de fé, tá? É de fé, inclusive, está no Concílio Vaticano I, diz lá, a igreja terá um magistério vivo até o final dos tempos, tá? Então, não adianta você querer ficar preso a um determinado catecismo, porque tem coisas que o Catecismo Novo traz de forma atualizada. Até esclarece melhor, né, Alessandro? Muitos pontos, sim, Ranieri, esclarece melhor, tá? Esse é um deles. Esse é um deles. Tá? Vai dizer que são 3. Inclusive, o diaconato nem era considerado... havia dúvida se o diaconato estava realmente na ordem mesmo. Mas, Alessandro e Ranieri, as ordens menores, elas eram vistas como uma preparação. Isso. Né? Não era assim ministerial, né? Eram ordens de caminhada, né? Que faziam, né? É como se fosse assim. A criança, o adolescente ia fazendo. Cadete, né? Entra o cadete, entra não sei o quê. Por exemplo, o recruta. O recruta ele ainda não é um militar, né? Mas ele está lá no exército, né? Entendeu? Então
um negócio meio assim, né? Você estava se preparando, mas você não estava ainda, você não participava ainda do exército, né? Então, e esse discernimento veio assim, sem sombra de dúvida, com Pio XII. Pio XII é que fechou a questão, tanto nos graus do sacramento, tá? Quanto na questão da matéria. Uhum. Quer dizer, a primeira matéria, o primeiro sacramento que tem uma matéria que é imaterial. Interessante, né? A matéria é a imposição das mãos do bispo.